Olá, boa noite. O assunto do 3-1 desta noite é economia. Enquanto alguns setores alertam para um processo de desindustrialização no mundo e aqui no Brasil, o governo federal tenta conter a queda da produção industrial. Para discutir o assunto, o 3-1 recebe o gerente executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Flávio Castelo Branco, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Gabriel Skeff, e o gerente de planejamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Jackson Dittoni. Antes de começarmos o debate, vamos assistir a uma reportagem sobre o tema. Confira. A indústria brasileira está perdendo importância no cenário econômico nacional? Há quem tema esse risco. Desde a abertura comercial ocorrida na década de 1990, empresários brasileiros se queixam da entrada de produtos manufaturados estrangeiros no mercado interno. Na década passada, a reclamação era de que o real valorizado estimulava ainda mais a compra de produtos fabricados no exterior, especialmente na China. Há quem, no entanto, não acredite nos riscos de desindustrialização. Setores do governo assinalam que esse é um fenômeno global e apontam que, nos últimos anos, grande parte da produção industrial de todo o mundo migrou para o Oriente e que, no Brasil, a proporção do emprego industrial permaneceu constante. Na avaliação do governo, o Brasil deve buscar o caminho de setores industriais que têm grande vocação, como petróleo e gás e tecnologia, informação e comunicação, áreas consideradas estratégicas porque exigem inovação e agregam valor à produção. Para melhorar o posicionamento da indústria nacional, o governo federal lançou em agosto de 2011 o programa Brasil Maior, incluindo um pacote de incentivos fiscais, empréstimos e redução de impostos para setores considerados estratégicos. Nós não acreditamos que o desenvolvimento possa abrir mão da indústria e se dedicar prioritariamente a construir uma economia de serviços. Não. Nós queremos a nossa indústria sólida, geradora de renda e de emprego. Estamos iniciando com o Plano Brasil Maior, uma cruzada em defesa da indústria brasileira diante de um mercado internacional com uma competição, na grande maioria das vezes, desleal e predatória. Para o economista e professor da Universidade Católica de Brasília, o Plano Brasil Maior não vai reverter os riscos de desindustrialização. Ele avalia que, por causa do protecionismo brasileiro, o plano não ajudará a indústria nacional a ficar mais integrada à economia internacional. Não vai conseguir nunca, porque ele nada mais é do que esses tipos de medidas que, no fundo, apelam para crédito ou para algum tipo de redução de custo que tem a ver com impostos, alguma coisa nessa linha, mas não vai na essência do processo, que seria a abertura do comércio para esses setores que são protegidos de alguma forma ou outra. Bom, Flávio, você concorda com essa análise? Você acha que essas ações que o governo tem tomado de redução de impostos, de financiamento, de incentivos, ele é muito momentâneo, ele não pensa a médio e longo prazo? O que deveríamos fazer para tentar melhorar esse quadro da indústria brasileira? Bem, uma boa noite a todos aqui. Então, ele tem razão em parte. Medidas, muitas delas são pontuais, temporárias, e não reverte um processo de perda de competitividade que nós tivemos ao longo de décadas, principalmente comparativamente com os asiáticos. Nós temos alguns problemas estruturais de logística, de custos de transação, com burocracia, tributário, financiamento, e algumas dessas medidas atendem parcialmente a essas questões, mas não de uma forma muito drástica e nem com a intensidade e velocidade necessária. Talvez nós precisássemos de mais rapidez e mais profundidade nessas medidas de um caráter mais permanente. E isso envolve também a questão da infraestrutura? Com toda certeza. Uma das nossas deficiências é a questão da infraestrutura, certo? Eu acho que nesse aspecto, até que nesse setor, algumas coisas estão avançando. Até mais recentemente, eu acho que depois de algumas idas e vindas, com as concessões, o maior uso de capital privado, de gerenciamento, de expertise privada, eu acho que nessa questão estamos avançando. Talvez devêssemos avançar ainda mais rápido, mas em outras,
como questão tributária, de uma forma permanente, a questão dos custos de transação, da insegurança jurídica que ainda permanece. Eu acho que nós precisamos ser muito mais ambiciosos para ter um choque de competitividade e enfrentar essa concorrência estrangeira. Jackson, o que os outros países emergentes, como o Brasil, têm feito para enfrentar os asiáticos, né? Principalmente a China, que consegue colocar produtos com preço muito competitivo e tem criado problemas não só nos países emergentes, mas nos países do primeiro mundo. Bom, em primeiro lugar, boa noite aos meus colegas de debate, boa noite, Florestan. Eu acho que o Brasil ele tem que ser visto do ponto de vista do cenário internacional a partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, nós temos no país hoje uma política industrial. Isso não é menos, isso não é pouca coisa. A política industrial que hoje existe, ela é claramente uma política que afirma a importância de investimento, de competitividade e que afirma também a necessidade de uma maior integração do Brasil nas cadeias produtivas mundiais. Hoje a indústria, ela em nenhum país do mundo se localiza em todas as suas fases de produção num único país. As cadeias industriais elas estão distribuídas, as partes dos produtos são feitas em vários países. O que interessa para o Brasil? Interessa, e para os países emergentes que você pergunta, capturar aquelas fases da produção que mais geram valor, que mais agregam valor. Normalmente associadas à produção de conhecimento, à produção de bens intangíveis, à produção, por exemplo, de tecnologias de informação e comunicação. A China é um fator que perturba esse modelo, porque a China hoje é o grande comprador mundial de manufaturas e é o grande exportador mundial. Qual é a solução para o Brasil? Primeiro, não é uma solução simples, não é uma solução fácil, mas é uma solução possível. O Plano Brasil Maior, que foi lançado em 2011, ele apontou alguns caminhos. Primeiro, é preciso continuar o processo de internacionalização das empresas brasileiras. Nós temos hoje várias marcas de grandes empresas em segmentos altamente competitivos que estão no mundo. Nós precisamos também ir para o mercado chinês, porque ele é um grande mercado. Segundo, precisamos achar formas criativas de buscar os nichos de produção naqueles produtos, naquelas características em que a gente pode competir com a China em outros mercados. Nós não vamos competir com a China em produtos de baixo valor agregado, que custam pouco, que são altamente padronizáveis, que são vendidos como grandes commodities no mundo inteiro. Mas precisamos achar quais são aqueles segmentos do mercado que mais interessam no Brasil. Para isso precisa ter duas coisas: investimento e muita dedicação e foco em inovação e tecnologia. Mas você não acha que a carga tributária é muito pesada no Brasil? A carga tributária, primeiro que a carga tributária tem que ser vista a partir de uma ótica federativa. Quer dizer, existe o peso dos tributos municipais, estaduais e federal. Então, o peso dos tributos no Brasil é distribuído entre a federação. Muita gente às vezes confunde que a carga tributária no Brasil de 30% a 35% é só federal. Não, não é só federal, né? Ela é distribuída na federação. Segundo aspecto, a carga tributária ela tem sido mais ou menos constante em relação a PIB ou a outras medidas macroeconômicas. O que importa é saber como é que ela se distribui. E no Brasil nós temos, infelizmente, ainda uma estrutura muito regressiva. A carga tributária penaliza muito o consumo e penaliza muito exportação, investimento e aumenta o custo de capital, que é crucial para o investimento. Então nós temos que desonerar exportações, desonerar o custo de investimento e desonerar o custo da força de trabalho. São os três grandes eixos do Plano Brasil Maior. Nós temos dado passos significativos, embora insuficientes, nessa direção. E o outro ponto de vista em relação à carga tributária é o problema da transparência e do controle. Esses tributos, eles financiam serviços públicos que devem ser permanentemente avaliados pela sociedade e pelas instituições políticas, de um modo geral, do ponto de vista da sua relação custo-benefício. E aí o problema da distribuição da carga tributária. Será que ela está mal distribuída ou não? Essa é uma questão que nós temos que melhorar no Brasil. Para isso, Florestan, no meu ponto de vista, tem uma solução única. Que o Brasil vai precisar amadurecer para chegar nesse ponto. Quer fazer um grande pacto nacional, construir um grande consenso para, de uma vez por todas, fazermos a reforma tributária que está há anos, décadas, eu diria, parada no Congresso. E o primeiro passo seria a unificação dos ICMs estaduais, porque uma situação de 27 alíquotas e a perpetuação da guerra fiscal inviabiliza qualquer política industrial regionalizada no Brasil. Porque os estados competem entre si de uma forma predatória, perversa, para atrair capital.
E isso é totalmente irracional para o país. Pode ser bom para esse ou aquele Estado, mas pensando num projeto de nação é totalmente inviável a longo prazo. Então a reforma tributária é crucial. Bom, Gabriel, o IPEA consegue visualizar aonde que a indústria sofre mais no país e aonde que ela tem essa capacidade de crescimento? Bom, a gente tem avançado bastante em alguns estudos de estrutura produtiva e sempre tentando olhar o fenômeno da desindustrialização sob uma perspectiva um pouco mais ampla do que apenas só a participação da indústria no valor adicionado e a participação da indústria nas ocupações totais. Nesse sentido, o avanço que as pesquisas têm mostrado é que, como foi rapidamente mencionado no programa de abertura, que em termos de valor adicionado a gente tem uma queda de participação, mas em termos de ocupações não. A participação da indústria de transformação como um todo está constante no total de ocupações do país. Quando a gente desce um pouco no setor propriamente dito, faz uma análise mais desagregada, primeiro a gente esbarra num problema que não temos uma série muito longa no Brasil para olhar quem são os setores e quais são as atividades econômicas que estão tendo um desempenho aquém ou melhor do esperado. Então, a gente tem uma restrição temporal. A despeito disso, a gente constata que, notadamente, aqueles setores que nós temos uma evidente vantagem comparativa, como setores ligados à indústria alimentícia, e os setores que nós temos, que o governo dá proteção tarifária, sobretudo, de isenção há muito tempo, como automobilística, tem tido um desempenho muito bom. Entretanto, quando a gente insere uma variável a mais nessa discussão, que seria a produtividade, que é uma variável dinâmica e é super importante para uma trajetória de crescimento, o cenário fica muito pior. Não é o caso da indústria automobilística, porque esse setor teve um ganho de produtividade muito grande. Mas, aí até retomo um pouco o ponto do Plano Brasil Maior, eu acho que uma falha que existe, tanto no Brasil Maior como nos antecessores, no PDI, reside no entendimento de políticas setoriais e não mais focadas na cadeia produtiva. Um exemplo ilustra muito bem isso. A indústria automobilística, a produtividade e o valor adicionado e as ocupações têm crescido. Entretanto, se você observar o setor de autopeças, que é um setor que faz parte da cadeia automobilística, o coeficiente de penetração das importações, que é aquela medida de ver quanto que do consumo daquele produto está sendo abastecido por produtos importados, cresce vertiginosamente nos anos 2000. Então, essa falta de uma concatenação maior entre as políticas e dentro da política propriamente dita. Quer dizer que muitas pequenas indústrias fecharam por conta da importação de peças de fora, de outros países, é isso? Levar para o nível industrial, o microeconômico, é um pouco mais complicado por conta de muitas das restrições de dados que eu mencionei agora há pouco. Mas, com certeza, esse fenômeno, embora não tenha números propriamente ditos para mencionar, com certeza esse fenômeno aconteceu. Mas, do ponto de vista macroeconômico, explicitando ainda mais o exemplo que eu mencionei, nos cálculos que eu fiz recentemente, utilizando as informações do IBGE, de contas nacionais, que são os melhores dados que a gente tem, o coeficiente de penetração das importações nesse setor de autopeças salta de 25% para mais de 34% num período de 10 anos. Isso é muito mais preocupante, pensar na composição da participação dos importados na composição da produção, do que pensar especificamente apenas que a participação do valor adicionado da indústria ou de um setor A, B, C industrial está caindo como proporção do total. Flávio, você acha que os empresários estão atentos para esse nicho? Você acha que eles já perceberam que esse é um bom caminho, quer dizer, começar a produzir produtos específicos para outras indústrias, como eletroeletrônicos e mesmo da indústria automobilística? Você está falando dentro da cadeia global de valor? Eu acho que sim e não ao mesmo tempo. Você tem exemplos muito claros de empresas que mudaram sua forma, sua estratégia, e se integraram nessas cadeias de valor ou encontraram os nichos no mercado para a colocação de seus produtos e superaram as dificuldades de competitividade a despeito de toda, vamos dizer assim,
o pouco avanço que nós tivemos do ponto de vista sistêmico, né? Tem exemplos bons deles aí em áreas desde calçados, a vestuário, quer dizer, setores tradicionais, vamos dizer assim, segmentos mais novos, como a indústria de cosméticos, coisas dessa natureza, e até a aeroespacial. O problema, eu acho que nós temos é que nós temos um viés anti-exportação na economia brasileira. Não é que o coeficiente de importação tenha crescido assim extraordinariamente, Edgar, como se fosse um mal em si. O problema é que nós não conseguimos acompanhar pelo lado das exportações na mesma intensidade. Então, quando você compara o coeficiente de importação e exportação do Brasil com outros países, você vê que nós estamos muito baixo. Quer dizer, a integração tem que ser, para o setor industrial, quanto maior essa integração, do meu ponto de vista, melhor seria. Então, você tem que dar as condições de competitividade. Quem conseguir ser competitivo no mercado internacional, colocar seus produtos, ele vai ser competitivo aqui enfrentando a concorrência internacional, né? Então, as dificuldades de internacionalização das empresas brasileiras é muito grande, apesar que me chamou a atenção ali, sendo um dos pontos do Plano Brasil Maior, mas a questão tributária ainda penaliza fortemente as empresas brasileiras, quer quando elas competem com os estrangeiros nos nossos mercados, quando elas vão para o mercado internacional colocar seus produtos. Então, nós temos uma estrutura tarifária que é uma estrutura tributária que é realmente um manicômio, certo? As dificuldades, ele bem chamou a atenção, as dificuldades de ordem política federativa são muito grandes, mas nós precisamos superar isso. Tem 20 anos que se fala em mudar esse sistema tributário. Nós temos o imposto sobre valor adicionado, na verdade, 2 ou 3. Temos o PIS/COFINS federal, tem o ICMS, com 27 ICMS diferentes. Temos o ISS, que não é sobre valor adicionado, mas ele deveria estar integrado nessa cadeia. Então, é uma confusão. Aliás, é uma coisa interessante, né? Porque você pega o PIB de alguns estados fortes e você vê que ele está tendo um desempenho inferior ao do país, o que mostra que essa briga fiscal está penalizando grandes estados com tradição industrial. Não, com certeza. Quer dizer, esse é um jogo não um jogo de ganha, é um jogo de perde-perde. Né? Há muito tempo que esse sistema de atração de investimento com base em benefícios fiscais estaduais já se exauriu. E temos, inclusive, as questões judiciais pendentes que terminam criando dificuldades para novos projetos de investimento. As empresas ficam com insegurança em termos jurídicos, com seus projetos passados e, obviamente, não vão à frente nas suas expansões, principalmente nas empresas que têm relações com capitais internacionais e sócios estrangeiros. Então, é óbvio que precisamos dar uma solução para essa questão da guerra fiscal estadual. E ela, com certeza, passa por uma reordenamento da questão federativa tributária. Né? O Brasil é um país muito grande nesse ponto. É bom por um lado, sem dúvida nenhuma, tem um mercado, temos que aproveitar esse mercado, a diversidade, a base de recursos, mas temos que administrar que essa diversidade não se torne uma dificuldade, né? Principalmente no que diz respeito à questão federativa, há uma dificuldade de integração das empresas brasileiras nas cadeias internacionais. Deixa eu fazer um comentário. Rapidinho que eu tenho que ir para o intervalo. Não, só com isso. Com relação à questão das cadeias de valor, as cadeias globais de valor, a gente tem que... eu acho que uma coisa que seria necessária de se criar eram mecanismos que condicionassem uma isenção fiscal ou a concessão de um crédito a algum desempenho do beneficiário. Algum desempenho exportador, com meta de exportação ou com meta de aumentar a internacionalização da marca. Porque o que nós precisamos é um pouco, na minha avaliação, ter dos dois lados. O governo concede um incentivo e requer na outra ponta um desempenho melhor. Há exemplos de outros e tantos países que fizeram isso. Desculpa, a Organização Mundial do Comércio aí vai criar problemas para esse tipo de mecanismo. Né? Mas você pode criar de concessão de empréstimo, não não estou falando propriamente... Da redução fiscal, né? Eu queria falar sobre isso depois do intervalo. Tá bom, então vamos lá. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos em instantes para continuar nosso debate sobre a participação da indústria na economia nacional. Até já. O 3-1 está de volta e hoje discute a situação da indústria no país. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização.
Para responder essa pergunta, estão aqui conosco o gerente executivo de Política Econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Flávio Castelo Branco, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Gabriel Skeff, e o gerente de planejamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Jackson Dittoni. Jackson, você, no final do primeiro bloco, queria fazer aí uma interferência a respeito dessa questão dos incentivos fiscais e dos incentivos de crédito. O que você queria dizer a respeito disso? Florestan, queria dialogar com duas questões que foram colocadas. Primeiro, que o Flávio colocou, o problema do comércio, né? Nós tivemos, os números talvez não sejam esses aproximadamente, mas nós tivemos de 2002, 2001 até o ano passado, um aumento do fluxo de comércio entre o que o Brasil compra e vende de 100, 110 bilhões para 460, 450 bilhões de dólares, num período aí de 10 anos, vai lá, um pouco mais. Isso é bom, mas isso revela uma coisa que o Flávio já colocou, que é importante. O Brasil ele é um país historicamente muito fechado para o comércio exterior. Isso começou a mudar nos anos 90 de uma forma muito perversa, atabalhoada, com o plano Collor, depois as empresas se adaptaram e sobreviveram, mas a gente precisa aprofundar isso. O problema é o conteúdo tecnológico daquilo que a gente exporta e daquilo que a gente importa, porque o Brasil não pode ter um projeto sustentável exportando só commodities, né? Ou como alguém já disse, sendo uma grande mina e uma grande fazenda, produtos agrícolas, e importando tudo que tem valor agregado, como fármacos, chips, produtos de alta tecnologia de comunicação e alta sofisticação tecnológica. Nós temos que agregar valor à nossa pauta. Então, de novo, o tema da tecnologia e da inovação. Em relação aos incentivos fiscais, eu acho que o Gabriel está na direção correta, mas a gente precisa calibrar muito isso. Um exemplo do Plano Brasil Maior, nós temos agendas setoriais. Somos organizados em 19 setores, cada setor tem um conselho de competitividade, que reúne empresários, trabalhadores e governo. Esses conselhos reúnem com uma certa regularidade e discutem medidas e políticas de natureza jurídica, fiscal, regulatória, de cooperação, de capacitação, etc. E um desses programas, para a área automotiva, que é uma área importante para o país, 5, 6%, acho, do PIB industrial é automotivo, a gente chama de Inovarauto. O que é o Inovarauto? O governo criou lá atrás, há um período de tempo, uma alíquota, uma barreira de 30 pontos do IPI para quem entrasse nesse programa. Então, quem entra no programa Inovarauto, as montadoras que participam do programa, elas têm um benefício de 30 pontos percentuais a menos de IPI. Isso é um dramático apoio, incentivo para a indústria, pagar 30 pontos percentuais a menos de um imposto que é muito importante. O que eles têm que fazer em troca? O que a indústria brasileira está fazendo em relação a esse benefício? Investindo pesado num cronograma de metas até 2017 na eficiência energética dos motores. Isso significa que nós temos metas que vão equiparar os motores brasileiros aos motores europeus e nós vamos ter um carro de muito melhor qualidade. O que isso quer dizer? Mais investimento em laboratórios, mais contratação de engenheiros, de cientistas, internalização de tecnologia aqui. Porque o grande problema, um dos grandes problemas da política industrial brasileira é que as grandes indústrias são de propriedade de não residentes, são de estrangeiros, são grandes multinacionais que estão no Brasil. E os centros de pesquisa e tecnologia, que é o que mais agrega valor, geralmente não ficam nos países das filiais, eles ficam nas matrizes. Então nós temos que criar, de uma forma criativa, preservando o recurso público, incentivos para que essas grandes indústrias tragam para cá a parte de criação de tecnologia, de inovação. E o Inovarauto é um exemplo. Quer dizer, o incentivo ele tem uma contrapartida, ele não é uma coisa gratuita, um desperdício de dinheiro público que poderia ser aplicado na educação, na saúde e em outra área. Isso é muito importante. Que é um grande exemplo das políticas industriais asiáticas, da Coreia, da China, que trabalharam sempre com essa lógica. É um tema muito controverso e muito debatido, porque ele afeta os preços no mercado, ele distorce um pouco as relações de mercado, mas ele, de forma provisória e transitória, pode ser com bastante rigor aplicado, com critérios, com monitoramento, avaliação. Vocês concordam? Você acha que é isso mesmo que está acontecendo? Até lembro aqui que o país vive hoje um momento de pleno
desemprego, praticamente o desemprego é um dos menores da história do país. O Brasil, eu lembro também do caso de empresas como as que trabalham com frango e alimentos que o Brasil anda exportando muito. Esse seria um caminho também? Acho que a questão da inovação é um senso comum para todos, né? Então, é através de inovação que você vai, primeiro, garantir produtos de melhor qualidade, novos mercados, e através da inovação em processo, porque não é só em produto, há aumento de produtividade. A questão da produtividade no Brasil é crítica, certo? Nessas indústrias, como você citou aí, intensivas muito em recursos, a nossa competitividade é muito grande. Nós temos produtividade aí. Grande parte do salto, né, nas commodities de soja veio de ganhos de produtividade aí no Cerrado, na agropecuária. Eu falo isso, inclusive, porque uma vez conversando com uma diplomata da Venezuela, recentemente, ela me disse que na Venezuela, por exemplo, hoje você entra no supermercado, você encontra salsicha brasileira, frango brasileiro, queijo brasileiro, pasta de dente brasileira, escova de dente brasileira. Ela falou assim, parece que você está no Brasil, porque tudo é brasileiro. Será que o Brasil tem essa importância só em alguns países da América do Sul e mesmo dos países árabes, por exemplo, no Irã? Não vamos olhar o mercado venezuelano e achar que nós temos essa competitividade toda e achar que os nossos problemas estão resolvidos. O problema é mais da Venezuela, que teve a sua economia, principalmente a sua indústria, destruída. Agora, a questão que eu ia chamar a atenção da produtividade é que essa produtividade hoje ela é muito pouco difundida nos restantes da economia. E principalmente devido à baixa qualificação da mão de obra, educação, esse nosso nível de pleno emprego hoje na verdade, resultou da incorporação de pessoas com menor produtividade, com menos qualificação. E isso ocorre não só no setor de serviços, onde principalmente esses empregos estão sendo gerados, mas se reflete no pagamento de salários. E aí o setor industrial, que sofre a concorrência com os estrangeiros, por conta das nossas dificuldades sistêmicas, e tem que acompanhar os aumentos de salários, mas o crescimento da produtividade não dá na mesma proporção. Até porque, muitas das vezes, as empresas industriais elas têm que comprar insumos que são, na verdade, serviços, e que são produzidos com baixa produtividade. Então, essa dificuldade de superar o problema da baixa produtividade talvez esteja na raiz do nosso crescimento mais lento e principalmente do setor industrial. Aliás, Gabriel, tem crescido muito também a mão de obra estrangeira no Brasil, né? E inclusive gente já capacitada que tem chegado ao país, pessoas da Europa e mesmo dos Estados Unidos. Você tem um quadro dessa situação no mercado de trabalho brasileiro? Aumentou mesmo o número de mão de obra estrangeira? Olha, com relação especificamente a esse ponto, eu não sei te precisar, porque trabalhar com os dados de ocupação do ponto de vista macroeconômico das ocupações dos trabalhadores é um pouco complicado, justamente porque você precisa mesclar uma perspectiva micro com uma perspectiva macro que não é muito trivial. O que eu tenho visto, o que eu tenho lido mais é que alguns vamos dizer, dos mitos que nós temos de carência de engenheiros e de falta de alguns cérebros especializados, que na verdade que essa hipótese é mais um mito do que uma coisa que está se encontrando na prática, se verificando na prática. Eu só queria voltar com relação à questão dos incentivos para me fazer um pouquinho mais claro. Eu acho que o exemplo da Samsung, da Coreia do Sul, é emblemático. A Samsung ela nasce como uma empresa que vendia frutas e que depois passa para ser uma empresa têxtil. E por 17 anos ela dá prejuízo ininterruptamente. Só que o governo olhou para aquela empresa e falou assim, bom, qual é o setor dinâmico? Qual é o setor com maior perspectiva de crescimento agora e no longo prazo? Sem dúvida nenhuma, naquela ocasião, em meados do século XX, era a parte de eletrônicos. E houve um apoio forte do governo com diversos condicionantes de crédito. E eu acho que esse é um avanço que nós deveríamos e poderíamos fazer no Brasil. Estabelecer, e sem adentrar na questão da escolha do BNDES, dos grandes, dos big winners, né, dos big the winners.
sem entrar nessa questão, mas seria muito mais salutar para o desenvolvimento no longo prazo estabelecer condicionantes também na seara do empréstimo, porque nós temos, como todos sabem, um problema de oferta de crédito de longo prazo. A forma como está se dando a distribuição desse crédito centralizada em BNDES e em alguma medida na FINEP não atende aos propósitos de crescimento econômico e de deslanchar o investimento. Haja vista que o desinvestimento continua aí na casa de 19%. Então, um mecanismo que poderia ser incorporado no rol de políticas é estabelecer condicionantes não apenas no campo fiscal, como colocou muito bem o Jackson aqui, né, do Inovar Alto, mas também na parte de concessão de empréstimos dos nossos bancos públicos. Tá certo. Bom, para alguns especialistas, a indústria brasileira sente os efeitos de um fenômeno global. Para entender melhor este processo, vamos rever uma reportagem exibida em julho que mostra o esvaziamento econômico da cidade de Detroit, nos Estados Unidos. A cidade de Detroit, nos Estados Unidos, entrou com um pedido de falência. A cidade, berço da indústria do automobilismo e que já foi a quarta maior do país, tem dívidas equivalentes a 40 bilhões de reais. É a maior prefeitura americana a declarar que está quebrada. Com a falência, os administradores de Detroit esperam uma proteção contra os credores, enquanto negociam um plano de recuperação. Detroit enfrenta uma forte crise nos últimos anos, associada ao declínio da indústria. A população, que chegou a 1.800.000 na década de 50, não passa agora de 713 mil pessoas. Quase 80 mil casas estão abandonadas e 40% da iluminação pública não funcionam. Jackson, uma situação dramática pensando nos Estados Unidos, que é um país que planeja melhor o seu crescimento. Quer dizer, isso mostra o efeito da globalização, dos carros mais baratos asiáticos, que não só afetou a economia norte-americana, mas afetou principalmente uma cidade. Você acha que isso pode ocorrer no Brasil, ou o Brasil já se safou disso? Eu acho que a situação do Brasil é diferente. É interessante saber que existe uma prefeitura nos Estados Unidos que declarou falência. Isso é um marco regulatório totalmente diferente do nosso. Imagino que no Brasil seria impossível uma organização pública de um ente federado, um estado, um município, declarar falência. Mas alguns pesquisadores dizem que o problema da desindustrialização no Brasil, ele tem duas dimensões. Ele é resultado de um processo global, onde a indústria normalmente vai diminuindo a contribuição para a riqueza da sociedade e vai aumentando o comércio, a área de serviços, da pré-produção e da pós-produção industrial. Alguns dos teóricos falam em sociedade pós-industrial, etc. E que isso é bom porque a mão de obra que é liberada na indústria é absorvida pela área de serviços, que paga melhores salários, gera distribuição de renda maior, internaliza mais benefícios. Mas no Brasil o problema é que essa industrialização seria prematura. Quer dizer, a gente está encolhendo a indústria antes que essa área de serviços seja pujante e se desenvolva. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar. Mas não temos um processo de desindustrialização generalizado, amplo. É um pouco de uma visão de pânico isso. Nós não concordamos. Na BDI nós temos pesquisa, o IPEA faz pesquisas também. Existe uma substituição de produtos nacionais por importados em algumas cadeias, normalmente cadeias que têm pouca tecnologia, que são intensivas de mão de obra, mas não é um fato generalizável. Né? Então isso é um aspecto importante. No caso da política do BNDES, por exemplo, o BNDES hoje é um banco de desenvolvimento, um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo. Ele chegou nos anos passados a emprestar mais do que o Banco Mundial, e ele permitiu que o Brasil saísse com muito pouco danos da crise de 2008, e ainda permite isso, através de um programa chamado PSI, que é um desembolso com juros mais facilitados para as empresas. E o BNDES favoreceu, sim, a unificação de grandes empresas, por exemplo, a Friboi, a JBS, é a maior produtora mundial de carnes e exportadora. Empresas como a Vale, por exemplo, que é a segunda maior mineradora do mundo, foram muito favorecidas pelo BNDES. Isso é diferente daquilo que muitas vezes se critica de eleger campeões nacionais ou escolher vencedores.
porque isso não teria tanta transparência, os critérios, porque esse não aquele. Mas o fato é que é preciso sim que nós tenhamos no Brasil um banco público, com critérios públicos, com transparência e eficiência, apoiando os setores críticos. É o que vai garantir a produtividade da nossa indústria. Isso é fundamental para a sobrevivência do tecido industrial do Brasil, que foi construído desde a época do Getúlio Vargas, nos anos 40. A gente não pode abrir mão da nossa indústria. Agora, é interessante que o Flávio falou agora há pouco sobre essa questão do impacto dessa guerra fiscal entre os estados. Eu fiquei imaginando, isso aí pode ser até o Detroit é um pouco o resultado do perigo que alguns estados correm com essa briga, né? Você acha que esse dinheiro do BNDES deveria também incentivar o crescimento dos países vizinhos, a gente criar um mercado consumidor mais amplo que atinja os nossos vizinhos? Quer dizer, seria correto isso? Seria bom para a indústria brasileira isso? Bem, eu creio que sim, e de certo modo o BNDES já faz isso. Ele tem várias linhas que apoiam os investimentos de empresas brasileiras aqui na América Latina, em alguns outros países, da África, etc. O que eu acho que a discussão aqui no BNDES é que ele foi muito concentrado nos últimos tempos em termos da aplicação de recursos num pequeno número de empresas. A grande maioria das empresas brasileiras tem uma dificuldade grande de acesso ao BNDES, certo? Pela sistemática com que os seus agentes, em termos de opero, e, na verdade, talvez você concentrou a atenção em algumas empresas e algumas delas com um grau razoável de competitividade que talvez tivesse condições de levantar esses recursos independentemente do BNDES, certo? São empresas de grande capacidade de competir no mercado internacional, que são empresas da área do agronegócio e das commodities em geral, cujos preços talvez em níveis elevados no mercado internacional por alguns longos anos. Ora, talvez o nosso principal problema, voltando à questão da desindustrialização, lá o risco de Detroit, não é você perder como Detroit, desaparecer totalmente. Primeiro, criar nas cadeias produtivas determinados, vamos dizer assim, vácuos. Você tem empresas que solucionam o seu problema de cadeia produtiva importando partes, peças, componentes, ou seja, fazendo aquilo que a gente chama de outsourcing fora do país. Ela tem a sua estratégia bem definida, isso reduz, vamos dizer assim, o grau de valor adicionado gerado internamente nessa atividade, ela mantém o seu mercado, mas os seus fornecedores domésticos perderam a capacidade. Em parte pelas nossas dificuldades sistêmicas, em parte por um período longo de valorização do câmbio. Interessante que a gente não falou de câmbio aqui até agora, certo? Isso ocorreu. Reverter esse processo, às vezes, não é trivial. Quer dizer, não é uma simetria. Desde que eu inverta a situação do câmbio, eu recupero toda aquela parcela perdida dos mercados que eu tinha. Porque a situação mudou, a integração dos mercados internacionais foi feita de uma outra forma. Então, eu creio que a gente tem que dar muita atenção a gerar competitividade de uma forma mais sistêmica, através de questões de natureza tributária, no sentido mais amplo, não pontuais e temporárias, através de melhoria dos custos de transação da economia, inclusive questões de natureza de relações de trabalho, custos relacionados à contratação de mão de obra, a insegurança jurídica, e aí nós entramos na questão dos incentivos fiscais. Muitas dos investimentos são fruto de uma competição fiscal entre os estados. Quer dizer, talvez essa competição termine de Como é que resolver essa questão do câmbio aí que você falou, que é tão importante? Porque se o dólar tá muito valorizado, você cria um problema inflacionário. Se o dólar está muito desvalorizado, você cria um problema de produção. Como é que você resolve isso? Não, na verdade, o câmbio no Brasil não pode ser um câmbio administrado. É impossível. Na verdade, ele é resultado das forças de operação da economia como um todo. Ele não se valorizou por decisão de ninguém. Quer dizer, foi pela conjuntura internacional de preços de commodities excepcionalmente elevados, certo? Pela nossa capacidade de atrair recursos num momento de abundância de recursos no mercado internacional. E, ao mesmo tempo, o que é interessante lembrar, esses recursos não foram direcionados para uma melhora daquelas nossas deficiências, no caso, tipo de infraestrutura, do aumento da nossa taxa de investimento, que é muito baixa, né? Nós terminamos usando grande parte desses recursos durante esse tempo para aumentar
de certo modo, de uma forma positiva, o nível de consumo da sociedade, mas sem dar condições de continuidade através do aumento na taxa de investimento. Esse talvez seja o nosso principal desafio para os próximos anos. Você concorda, Gabriel? Concordo em grande medida e digo que, com relação ao câmbio, a coisa é um tanto quanto complicada. Porque a economia brasileira é uma economia muito heterogênea, que é típico de economias muito grandes, é uma economia muito diversificada. Então, o impacto da taxa de câmbio, tanto na estrutura produtiva como na estrutura de formação de preços, é muito complicado de ser predito. Adicionalmente, nós temos um mercado, o mercado de formação da taxa de câmbio no Brasil, ele é muito pequeno perto dos players que operam esse mercado. Então, agora nós estamos observando o anúncio de uma possível fim dos estímulos monetários nos Estados Unidos, que já gerou um nível médio de câmbio mais elevado do que nós tínhamos há pouco tempo atrás. E o problema adicional que eu vejo nisso é que, embora a gente sempre espere que uma desvalorização da taxa de câmbio aumente as exportações, diversos estudos mostram que no Brasil, infelizmente, e aí eu digo infelizmente mesmo, o que mais determina as nossas exportações é mais a renda no resto do mundo do que o nível da taxa de câmbio, embora ela seja um preço importante. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com nossa discussão sobre a desindustrialização. Até já. Voltamos com o 3-1, hoje debatendo o cenário da indústria brasileira nos dias atuais. São nossos convidados o gerente executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Flávio Castelo Branco, o pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, IPEA, Gabriel Skeff, e o gerente de planejamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, Jackson Dittoni. Bom, acho que na nossa discussão aqui tem algumas questões que não foram tocadas. Uma foi o câmbio, que a gente comentou no fim do segundo bloco. E eu queria falar um pouco da questão da infraestrutura, né? Até que ponto a infraestrutura dificulta o desenvolvimento da indústria no país e se a Copa do Mundo e as Olimpíadas vão poder alavancar a indústria como era esperado quando se anunciou que o Brasil iria realizar esses dois grandes eventos. Quem quer começar? Florestan, eu acho que a infraestrutura ela tem um impacto direto na indústria do ponto de vista dos custos de logística. Né? Hoje o Brasil sofre muito do ponto de vista de atraso, de trânsito de mercadorias, de desperdício, de perda de eficiência generalizada. E os investimentos, exatamente por essa questão na infraestrutura, eles têm efeitos sistêmicos, eles afetam o conjunto da economia. Eu acho que a grande novidade, e esse é parte da prospecção que a gente pode fazer para um cenário em 2014, é que finalmente os grandes leilões, as grandes concessões começaram a acontecer. Aeroportos, BR-163, tem outras acontecendo e programadas. Os investimentos do BNDES superam os 500 bilhões de reais nos próximos anos na área de logística, de infraestrutura, e isso vai repercutir a médio prazo, isso não é imediato, na eficiência da indústria. Esse é um grande gargalo histórico, estrutural, que eu acho que é um dos responsáveis, talvez mais do que o câmbio, mais do que a falta de mão de obra, mais do que a insuficiência de incentivos fiscais, nos resultados que a gente vê da indústria que são muito pequenos e oscilam, são muito voláteis. É a infraestrutura. Esse custo é um custo histórico, é uma dívida que o Brasil tem com a indústria, com o país, pela falta de investimentos nos últimos 20, 30 anos, e que começou a ser corrigido de uma forma muito tímida, mas tende a ganhar velocidade e acelerar ao longo dos próximos anos. Vamos ter que correr muito, né? Bastante. Com certeza. Eu acho que uma deficiência enorme da economia brasileira, comparando com os nossos competidores, é a questão da infraestrutura, que vai estrutura portuária, logística, quer dizer, transporte. Estou falando de mercadoria, não vamos falar nem da mobilidade urbana, que também tem um impacto na produtividade, certo? Porque você tem um trabalhador que gasta 4 horas do seu dia no sistema de transporte de má qualidade, obviamente isso vai se refletir na produtividade dele de alguma forma ou de outra. Mas o que eu digo, várias vezes você vê as filas
né? Fila no porto, fila na rodovia. No aeroporto. Fila é custo, né? Encarece o preço do produto, perde competitividade. Né? Outra coisa, empresa que depende, por exemplo, muito integrada nas cadeias internacionais, que depende de importação e exportação quase no just in time, né? Essa coisa que tem que ser no momento. Eu sei de uma história bem prosaica do caminhão perseguindo o navio, porque ele tinha uma entrega para fazer e o navio estava atrasado no porto, e daquele porto ele já ia sair, então ele sai do Rio Grande do Sul para Santa Catarina perseguindo o navio para ver se fazia a entrega. Ou seja, obviamente isso significa custo, perda de negócio, e principalmente em termos de atração de investimento que a gente poderia ter. Agora, não é só transporte, né? Tem infraestrutura energética e de comunicação, que é fundamental. Banda larga, por exemplo, de boa qualidade para todo o país. Energia, com linhas de distribuição. As empresas têm prejuízos muito grandes quando falta energia. Né, da qualidade. Exatamente. Não é só a qualidade. Houve até uma redução da energia e também a expansão da rede, atendendo aí áreas do país onde não chegavam, região amazônica. Mas essa questão que o Flávio colocou, Gabriel, eu acho que é muito importante no sentido de a gente imaginar que com esses dois grandes eventos, o Brasil vai ter que correr com relação ao transporte urbano, com relação ao transporte aéreo e marítimo, né? Eu estive em Seul, nas Olimpíadas de 88, e vi um país que estava emergindo para o mundo, né? Daquele momento para frente, ele explodiu como uma grande economia. Será que o Brasil vai conseguir repetir o que a Coreia fez com as Olimpíadas? Olha, eu tenho grandes dúvidas quanto a isso. Eu acho que nós vivemos numa situação na qual não há nada, o arranjo ele é muito pouco pró-deslanchar investimentos. E eu não estou necessariamente falando de custo de capital, eu estou falando do arcabouço que permeia isso. A experiência que nós temos observado de tentativas, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, de fazer concessões e efetivar, materializar aquela obra, diversas vezes esbarram em complicações com os chamados grupos U, né? O CGU, TCU, e o problema é que nós não temos, vamos dizer, um pacto social, nem administrativo e legislativo, para deslanchar isso. Porque para efetuar a obra você tem que fazer uma compensação ambiental, cultural, social. Claro, é necessário, não vamos fazer uma coisa à la China, né? Que simplesmente eu estive num evento com um professor de uma universidade chinesa, e ele disse que ele morava com a família dele em Beijing, e a família dele teve que ser inteira removida para o campo. E a justificativa que ele me deu foi, fizemos isso porque era importante para o país. Acho que não precisamos ir do 8 ao 80, mas precisamos arranjar algum arranjo que faça com que a coisa ande de uma forma melhor. E se a gente olha os números mais desagregados, embora sejam muito poucos os dados de investimento que a gente tem no Brasil, o que a gente vê é uma assustadora morosidade do investimento em construções. Quer dizer, ele quase que é insensível ao ciclo. A economia está indo super bem, ele está meio parado. A economia vai muito mal, ele continua meio parado. E a pergunta que se coloca é: como que nós, país, vamos fazer para deslanchar e fazer com que efetivamente os aportes de BNDES, incentivos fiscais, concessões, etc., se materializem em construções e melhor infraestrutura para o país? Olha, eu gostaria até de fazer uma intervenção aqui. Grande parte do esforço que o americano fez, no esforço fiscal de recuperar a partir da crise de 2008, foram as grandes obras federais de infraestrutura. Só que eles estão causando uma nova revolução em algumas áreas dos Estados Unidos, e ocupa a mão de obra, injeta demanda na economia e gera uma qualidade de serviço. Infelizmente, aqui a gente não tem essa agilidade, apesar do esforço, não tem, e eu receio que esses eventos podem passar sem deixar esse legado que você chamou a atenção para a Seul, certo? As grandes obras, por exemplo, de mobilidade urbana não saíram para o evento da Copa do Mundo, certo? Mesmo os aeroportos que estão sendo privatizados agora, para a Copa eles não vão ter praticamente efeito nenhum,
certo? Vamos esperar que essa área aí tenha um pouco de melhora. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, projeta o país, dá uma nova visibilidade para o país, eventos dessa natureza. Para nós precisamos aproveitar isso, internalizar, principalmente em termos de melhoria dos serviços, da qualidade, e usar produtivamente esses recursos para deixar o legado em termos de melhoria do sistema. Eu acho que essa é uma oportunidade. Esse tem que ser um pacto mesmo federativo, quer dizer, o governo estadual, municipal e federal tem que trabalhar juntos nesse caminho, porque é a única maneira da gente resolver esse gargalo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados, o gerente executivo de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Flávio Castelo Branco, o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Gabriel Skeff, e o gerente de planejamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, Jackson de Tone. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no nosso site da TV Brasil. Convido a todos para a próxima quarta-feira com mais um 3 a 1. Até lá e uma ótima noite para você.